Olá, pessoal! O que nós vamos estudar aqui é um fenômeno muito interessante da refração luminosa. Parece até um trocadilho aqui, né? Porque nós vamos estudar um fenômeno de reflexão inserido na refração, tá? Na verdade, o termo ele tem que ser complementado com o total. Na verdade, não é uma reflexão simples como a gente já estudou, é uma reflexão baseada em condições de refração luminosa. Essa reflexão, então, é denotada por reflexão total. É diferente de reflexão. A reflexão a gente já estudou. Aqui é uma reflexão total que deve ser considerada duas condições. Vamos ler o texto rapidamente. Considere um raio luminoso proveniente de um meio, atenção, mais refringente para um meio menos refringente. Só que esse raio luminoso ele vai atingir a superfície de separação entre esses dois meios com um ângulo de incidência que supera o ângulo limite para o par de meios em questão. Tudo bem, nessa situação aqui, que nós vamos ver mais cuidadosamente no esquema, nesta situação deixa de haver a refração luminosa. Isto é, o raio, ao invés de atravessar o meio rumo ao outro meio, ou então está sobre a superfície de separação, que seria a situação do ângulo limite, o raio ele retorna ao mesmo meio, ocorrendo então um fenômeno chamado por reflexão total. Não esqueça que tem um complemento total, reflexão total. Observe que nesse texto acima aqui, eu já vou te dando as indicações das condições básicas para que esse fenômeno ocorra. Observe que o texto acima indica que a luz deve ser proveniente de um meio mais para um meio menos e com um ângulo de incidência superando o valor do ângulo limite. Então, olha ali, observe que o texto indica as condições básicas para que o fenômeno ocorra e que entenderemos no esquema a seguir. Ok, gente. No primeiro momento do esquema, eu vou te mostrar a condição do ângulo limite. Como ficaria o perfil para o ângulo limite? Meio 1, meio 2, meio 1 mais, meio 2 menos refringente. Ângulo de incidência máximo, ângulo de refração máximo. Ângulo de refração máximo, 90 graus. Ângulo de incidência máximo, ângulo limite. Quando é que você sabe, então, que está ocorrendo a situação para o ângulo limite? Quando o raio refratado estiver sobre a superfície. Chamamos essa refração por emergência rasante. O que é emergência rasante? Lembrando, o raio refratado vai estar sobre a superfície. Observe o ângulo formado entre a normal e o raio refratado na situação do ângulo limite. Ângulo de refração 90 graus máximo, ângulo de incidência máximo, ângulo limite. Vamos agora colocar a situação para a reflexão total. Vamos às condições da reflexão total. Observe a condição para o ângulo limite. Ângulo limite, reflexão total, raio incidente atinge a superfície com um ângulo de incidência que supera o ângulo limite. Deixa de haver refração, se quer emergência rasante, o raio retorna para o mesmo meio. Observa que o raio incidente está no meio 1 e o raio retorna para o mesmo meio 1, nós vamos chamar por raio refletido, mas é um raio refletido para o fenômeno da reflexão total. Vamos às condições, então? Quais são as condições para que ocorra a reflexão total? São duas condições. A luz deve ser proveniente de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, não esqueça, grava assim, ó, mais para o menos. E atenção! O ângulo de incidência, além dessa condição satisfeita, o ângulo de incidência tem que superar
o ângulo limite. Então, I, ângulo de incidência, maior que L, ângulo limite. A título de recordação, você vai poder calcular o ângulo limite a partir do seno desse ângulo, N2 sobre N1. Um belíssimo fenômeno de refração luminosa, não é?